Olá, chegamos então à nossa terceira aula, falando sobre o nosso painel de controle de pressurização. Falamos já sobre a pressurização no modo automático e suas falhas, e falaremos agora sobre o modo standby. Então, uma vez selecionado o modo standby, a luz standby acesa e o nosso seletor em standby, precisaremos fazer agora a nossa configuração no modo standby. E ela é feita através de dois ajustes, de duas seleções. A primeira delas é o Cabin Rate. Aqui nós faremos a seleção da nossa razão de pressurização ou despressurização da cabine. Temos aqui um knob com duas inscrições, decrease e increase. Essas inscrições servem para mostrar o sentido em que estamos aumentando a razão de pressurização ou despressurização da cabine ou diminuindo. E esse range vai de 50 pés por minuto a 2.000 pés por minuto. Então, através desse seletor, nós conseguiremos controlar a razão que queremos que o nosso sistema seja pressurizado ou despressurizado. A quantos 1.000 pés por minuto? Pois o sistema aqui em standby também é um sistema automático, só que ele necessita de mais informações. Feito isso, feito essa seleção, precisaremos fazer a seleção também do Cabin Altitude. Mas antes de falar nela, eu me esqueci de falar aqui do bug. Existe aqui nesse seletor um bugzinho. E esse bug aqui, ele representa 300 pés por minuto. Então, uma vez setado nesse bug, a nossa cabine irá pressurizar ou despressurizar, dependendo da situação exigida, a 300 pés por minuto. Mais abaixo, encontramos o seletor também duplo do Cabin Altitude. Na condição de standby, nós precisamos também selecionar qual a altitude de cabine que queremos. 7.000 pés, 7.500 pés. Então, nessa condição, o tripulante irá verificar as condições de altitude de cabine que ele pode selecionar de acordo com a altitude de voo que ele fará. E vai fazer a seleção nessas janelas. Assim fica configurado o nosso sistema standby para operação. E a partir dali, novamente, a tripulação não precisará mais ficar controlando o sistema de pressurização. Entretanto, se houver uma falha no sistema standby também, como por exemplo a força DC, que faz o controle do sistema standby falhar, ele poderá optar pela condição manual. E como é feita a pressurização no modo manual? Algo que também nós veremos nas próximas aulas na nossa condição de solo. Mas em voo, a tripulação irá selecionar manual. A luz manual irá acender, indicando que o sistema agora está operando em manual. E na condição manual nós temos duas possibilidades de controle. Uma através do motor AC, se o circuito estiver íntegro, o motor estiver íntegro e também a disponibilidade de força AC para o sistema, ou na condição manual DC. O tripulante é que vai fazer a seleção de acordo com o que ele prefere. Feito isso, ele irá controlar agora a pressurização manualmente, através de um switch seletor. Ele irá comandar esse switch para a condição close ou open, de acordo com aquilo que ele deseja, pressurizar ou despressurizar a aeronave. Fazendo isso, ele estará enviando força AC ou DC, de acordo com a seleção, para um dos motores da nossa outflow valve e observará
a posição da válvula através desse pequeno indicador de posição. Comandando para a sua esquerda, ele estará fechando a válvula. Comandando para a direita, ele estará abrindo a válvula. E o ponteiro se deslocando no mesmo sentido do comando. É desnecessário dizer que, quando ele estiver comandando para a esquerda, fechando a válvula, ele está aumentando a pressão no interior da cabine. Ou seja, está diminuindo a sua altitude de cabine. Pois, quanto mais pressurizada está a cabine, essa pressão maior se refere a uma altitude menor. Interessante compreender que nós não estamos aqui vendo o nosso indicador de climb. Porém, sabemos que no nosso indicador de climb, a posição down está embaixo e up está em cima. Até mesmo para poder se tornar intuitivo. E quanto mais o nosso ponteiro se dirige para a condição down, menor é a nossa altitude de cabine. Porém, a pressão é maior. Então, quando fazemos um comando para a esquerda, ou seja, no sentido counterclockwise, contrário aos ponteiros do relógio, o nosso ponteirinho de indicação da nossa outflow também vai para a esquerda, CCW, counterclockwise. E o nosso ponteirinho do climb também vai CCW, counterclockwise. Isso é intuitivo. Quando comandamos para a direita, sentido dos ponteiros do relógio, CW, o nosso ponteirinho da válvula também vai se deslocar no sentido horário. E o nosso ponteiro do climb também vai no sentido dos ponteiros do relógio. Quanto à nossa parte de seleção, nós praticamente já vimos todas essas funções. Já entendemos que ele é um knob seletor de funções. Ainda temos aqui o nosso switch ground flight. Essa parte eu verei melhor quando formos falar sobre a pressurização de uma aeronave no solo. Aguardo vocês então na próxima aula.